Olá, meus queridos, tudo bem? No bloco anterior, eu te apresentei o famigerado sujeito. Você teve a oportunidade de conhecer quais são as características, como vive, por onde anda, o que é feito. Agora nós vamos, claro, conhecer os tipos de sujeito. Eu te falei que outra definição extremamente importante era dos tipos de sujeito. E para isso, eu fiz para você o seguinte esquema. Olha comigo aqui na tela. Nós temos 3 divisões didáticas para o sujeito. Quais são essas divisões didáticas? Sujeitos expressos, sujeitos não expressos e a oração sem sujeito, beleza? Sujeitos expressos, não expressos e oração sem sujeito. Vou te dizer que os sujeitos expressos já foram por nós estudados. Sabe por quê? Sujeitos expressos são sujeitos que estão verbalmente representados em uma sentença. Ou seja, eu vejo o sujeito, ele está ali, está escrito, beleza? Queridos, sujeitos expressos, quais são? Sujeitos simples e sujeito composto. Ah, Elias, a gente já viu mesmo, vimos no bloco anterior. Qual que é a definição de sujeito simples? É aquele que possui um núcleo. E o sujeito composto? Mais de um núcleo. A gente já conhece, beleza? A gente já conhece. Eu tenho também os sujeitos não expressos. O que significa um sujeito não expresso? É um sujeito que não está representado verbalmente. Um sujeito expresso, representado verbalmente. Eu vejo, ele está escrito. Um sujeito não expresso é um sujeito que eu não vejo, não está escrito, beleza? Quando eu falo de sujeitos não expressos, eu falo de 2 tipos de sujeito. O primeiro deles, conhecido como sujeito elíptico. Sujeito elíptico. Beleza? E o segundo deles, conhecido como sujeito indeterminado. Beleza? Sujeito elíptico e sujeito indeterminado. Sujeito elíptico, meus amigos, que também pode receber outras nomenclaturas, tá? Vou colocar para você aqui mais acima, porque ele pode ser chamado de sujeito elíptico, pode ser chamado de sujeito desinencial, ou então, para os mais infantis, sujeito oculto. Legal? Sujeito oculto. Queridos, qual que é a diferença entre um sujeito elíptico, desinencial ou oculto e um sujeito indeterminado? Qual que é a diferença entre eles? Quando eu falo de um sujeito elíptico, desinencial ou oculto, eu falo de um sujeito que ele não é expresso, como eu já disse para você, ele não é expresso, mas ele é, vem cá, identificável pelo texto ou pelo discurso. Ele é identificável pelo texto ou ele é identificável pelo discurso, beleza? Quando eu falo de um sujeito que é identificável pelo texto, significa o seguinte: ele é identificável pelo texto quando o verbo está na terceira, vou colocar para você, verbo na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural com referente textual. Com referente textual.
beleza? Então, quando eu falo que ele é identificável pelo texto, ele vai ser identificável pelo texto quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, ou então quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural. Só que quando eu falo terceira pessoa do plural, é só quando eu possuo referente textual, beleza? E também o sujeito, ele pode ser elíptico, desinencial ou oculto quando eu consigo identificá-lo pelo discurso. E quando eu falo que eu consigo identificá-lo pelo discurso, significa dizer o seguinte, que eu vou ter um verbo na primeira ou segunda pessoas do singular ou do plural. Beleza? Eu vou ter um verbo na primeira ou segunda pessoas do singular ou do plural. Elias, eu não estou entendendo que negócio é esse de terceira, primeira e segunda pessoa. Quando eu falo para você de terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Quando eu falo de primeira pessoa, eu, singular, nós, plural. Quando eu falo de segunda pessoa, tu, singular, vós, plural. Lembra lá dos pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu e nós, primeira pessoa. Tu, vós, segunda pessoa. Ele, ela, eles ou elas, terceira pessoa. A primeira e a segunda pessoa, elas são sempre identificáveis pelo discurso. Por quê? Primeira pessoa é a pessoa quem fala. Não existe comunicação se não existir uma pessoa quem fala. E a segunda pessoa, ela é sempre identificável. Por que ela é sempre identificável? Porque a segunda pessoa é a pessoa para quem se fala. Só existe comunicação se alguém fala e se alguém recebe. Emissor, receptor. Se alguém fala e ninguém recebe, não existe comunicação. Beleza? Então eu preciso desses dois. Por isso que o discurso me dá a primeira e a segunda. Agora, a terceira pessoa, ela já é textual. Beleza? Ela já é textual. Vem comigo aqui, por favor, na tela, que eu quero mostrar para você alguns exemplos. Olha o primeiro exemplo, retirado de uma belíssima canção de Zezé de Camargo e Luciano. Mentes tão bem que parece verdade o que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem que até chego a imaginar o que é me enganar. Queridos, mentes tão bem. Quem é que mentes tão bem? Tu, ó mentirosa ou mentiroso. Tu, que é segunda pessoa do singular. O sujeito está expresso? Não, não está expresso. Por quê? Se ele não está expresso e ele é a segunda pessoa do singular, eu tenho um exemplo de sujeito, que eu chamo de sujeito elíptico, que pode ser chamado também de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Veja a diferença do exemplo que está adiante. Tu mentes tão bem. Quem é que mentes tão bem agora? Tu. Só que veja que agora esse tu está expresso. Então você não vai chamar mais de sujeito elíptico. Você vai chamar de sujeito simples, porque ele está expresso. Veja que há uma grande diferença entre ele estar expresso e não expresso. Beleza? Olha o exemplo 6. Estamos chocados com esses crimes. Quem estamos chocados com esses crimes? Nós. E o que é nós na língua portuguesa? O que é nós na língua portuguesa? Primeira pessoa do plural. Se é primeira pessoa do plural, ela é identificável pelo discurso. Isso é um pressuposto da língua portuguesa. Logo, eu tenho de novo a ocorrência de um sujeito elíptico. Beleza? Eu tenho de novo a ocorrência de um sujeito elíptico. Tudo bem? Beleza? Bom demais. Vou voltar com você aqui agora, porque veja que eu te mostrei exemplos só de sujeito elíptico, desinencial ou oculto, identificáveis pelo discurso. Ou seja,
com verbo na primeira ou na segunda pessoa do singular e do plural. Tudo bem? Beleza? Agora eu quero te falar do sujeito indeterminado, até para a gente estabelecer uma comparação. O que é o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é um sujeito não, e essa palavra é importante, não identificável pelo texto ou pelo discurso. Não identificável pelo texto ou pelo discurso. E quais vão ser exemplos de sujeitos indeterminados? Um primeiro exemplo, e o mais clássico, é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural. Agora repare, é terceira pessoa do plural sem referente textual. Sem referente textual. Ou seja, não existe um referente no texto a quem ele possa se remeter. Vem cá comigo, por gentileza, porque olha os exemplos que eu tenho aqui em 7. Disseram palavras de amor. Quem é meu verbo? O verbo disseram. Quem disseram palavras de amor? Eles. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Certo? Certo. Só que, queridos, é uma terceira pessoa do plural, só que, veja, disseram palavras de amor. Quem disse palavras de amor? Eles. Eles quem? Não sei, beleza? Ou seja, veja que eu não consigo identificar no texto. Se eu não consigo identificar no texto, eu tenho aqui um exemplo de sujeito indeterminado. Beleza? Olha o exemplo que está na sequência. Eles disseram palavras de amor. Quem disseram palavras de amor? Eles. Sujeito. Aí você vai falar assim, Elias, mas eu não sei quem são eles. Mas, de novo, está expresso. Não é um sujeito não expresso. Se ele está expresso, sujeito simples. Perfeito? Beleza? Aqui não está expresso. Aqui está expresso. Aqui não estava expresso. Aqui está expresso. Beleza? Agora olha o exemplo de baixo. Ouvi os poetas. Diziam palavras de amor. Veja que eu coloquei para você aqui, ó, 2 períodos, ó. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. O primeiro verbo é o verbo ouvir. Quem é que ouviu os poetas? Eu. Primeira pessoa do singular. O que eu tenho aqui? Sujeito, elíptico, oculto ou desnencial. Diziam palavras de amor. Quem é que diziam palavras de amor? Eles. Só que agora, olhe para o texto. Ouvi os poetas. Diziam palavras de amor. Quem diziam palavras de amor? Eles. Eles quem? Os poetas. Então veja, esse eles agora, ele possui um referente textual. O referente os poetas. Aqui eu não tinha um referente textual. Aqui eu tenho um referente textual. Essa é a diferença de um verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual e um verbo na terceira pessoa do plural com referente textual. Como aqui eu tenho referente textual, esse sujeito, ele é chamado de sujeito elíptico, oculto ou desnencial. Para você não ficar achando que todo verbo na terceira do plural é sujeito indeterminado, porque não é. Porque eu posso ter, olha só, verbo na terceira pessoa do plural sendo sujeito indeterminado, sendo sujeito simples e sendo sujeito elíptico. Qual que é a diferença? Sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural sem um referente textual. Sujeito simples, terceira do plural, mas o sujeito está expresso. E sujeito elíptico, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, mas possui um referente textual, um elemento a quem ele se refere. Beleza? É o único jeito de ter um sujeito indeterminado, um sujeito elíptico dessa forma? Não. Vem cá comigo na tela. Olha só o que eu tenho aqui para você. Necessita-se de alimentos mais saudáveis. O que eu quero que você observe nessa sentença? E por enquanto eu quero que você só e somente só acredite em mim. Beleza? Só e somente só acredite em mim. O meu verbo é o verbo necessita-se. Se eu tiro essa partícula C daqui, ó, eu sei que ele necessita ou ela necessita. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular.
Eu sei que a expressão de alimentos mais saudáveis é qualquer coisa na face da terra, só não pode ser sujeito. E por que não pode ser sujeito? Preposição, beleza? Preposição. Esse se, ele ganha um nome bem especial pra gente. Qual que é o nome dele? Índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito, beleza? Índice de indeterminação do sujeito, que é outra forma de ter o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ele pode ser com o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente textual. Ele pode ser com um verbo na terceira pessoa do singular mais uma partícula C, lembrando que essa partícula C obrigatoriamente precisa ser um índice de indeterminação do sujeito, beleza? Só que aqui agora, eu quero só que você acredite na minha palavra. Aqui esse se é um índice de indeterminação do sujeito e eu te provei que isso aqui não pode ser sujeito porque tem preposição, beleza? Mas a gente não vai agora se alongar nas funções do ser, porque teremos um momento no curso só para isso, beleza? Só para isso. Por enquanto eu quero só que você acredite que isso aqui é um sujeito indeterminado, justamente porque eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Aí eu volto com você e faço o seguinte comentário. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular aqui, eu tenho um verbo na terceira do singular aqui. Qual que é a diferença? Se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, sem partícula ser, sujeito elíptico, oculto ou desinencial, se o sujeito não for expresso, beleza? Ah, Elias, mas o verbo está na terceira do singular e eu não estou achando o sujeito. Procura, você vai achar, beleza? Tem que achar, porque isso é no texto. No texto, terceira do singular vai possuir um sujeito no texto, beleza? No texto. Ou seja, ele não é expresso, mas é identificável pelo texto. Aqui eu tenho terceira do singular, mas é preciso haver essa partícula C. É preciso haver o índice de indeterminação do sujeito. Então são circunstâncias diferentes, beleza? Além disso, meus amigos, eu tenho uma outra configuração para o sujeito indeterminado, que é quando eu tenho o chamado verbo no infinitivo impessoal. Você se lembra, porque eu falei isso com você lá nas locuções verbais, que o verbo no infinitivo é aquele verbo terminado em AR, ER e R. Certo? Certo. Olha aqui o exemplo que eu tenho para você. É preciso confiar em Deus. Novamente, eu tenho dois verbos. Quais são os verbos? Verbo é e verbo confiar. Eu estou diante de novo de um período composto semelhante àquele último trecho que eu analisei com você na aula passada. Pergunte ao verbo é preciso. O que é preciso? O que é preciso? O que é preciso? Confiar em Deus. Confiar em Deus é um sujeito. A expressão confiar em Deus é sujeito do verbo é. É um sujeito simples, porque o núcleo é o verbo confiar, oracional. A gente falou disso em outro momento. Eu poderia colocar, é preciso a confiança em Deus. Peraí, é preciso a confiança em Deus. O que é preciso? A confiança em Deus. É preciso confiar em Deus. O que é preciso? Confiar em Deus. Beleza? Confiar em Deus é um sujeito simples oracional do verbo é. Tudo bem até então? Só que veja que eu tenho outro verbo, o verbo confiar. E pergunte a esse verbo, quem é que confia em Deus? Esse verbo está no infinitivo. Vem cá, te mostro. Esse verbo, ele está no infinitivo. Mas eu sei quem é que confia em Deus? Não sei. Por isso que eu falo que esse infinitivo ele é impessoal. Por que ele é impessoal? Porque eu não sei quem confia em Deus, beleza? Porque eu não sei quem confia em Deus. Portanto, o verbo confiar possui um sujeito indeterminado.
Presta atenção no que eu tô te falando. Eu tô te falando que o verbo é tem como sujeito confiar em Deus. O verbo confiar tem um sujeito indeterminado. Beleza? O verbo é tem como sujeito confiar em Deus. O verbo confiar é que tem um sujeito indeterminado. De novo, eu não quero nem que você se prenda tanto no sujeito oracional, porque eu já te falei que a gente vai estudar isso mais à frente. O que eu quero só é que você veja que é um verbo no infinitivo. Eu não sei quem é que confia em Deus, por isso é infinitivo impessoal, e é uma forma de sujeito indeterminado. Beleza? Elias, isso significa que todo verbo no infinitivo vai representar um sujeito indeterminado? Claro que não. Olha o exemplo de baixo. Chegou o tempo de o povo confiar em Deus. Eu tenho dois verbos. O primeiro verbo é o verbo chegou, o segundo verbo é o verbo confiar. O que chegou? Sabe o que chegou? O tempo. O tempo é sujeito simples. E é sujeito simples de quem? Do verbo chegou. Agora perceba, quem é que confia em Deus? O povo. O povo é o sujeito simples e é o sujeito simples de qual verbo? Confiar. Esse verbo confiar, ele também está no infinitivo? Está. Só que ele é um infinitivo com um sujeito. Se o infinitivo que não me revela um sujeito é um infinitivo impessoal, um infinitivo que me revela o sujeito é um infinitivo pessoal. Nesta hora, inclusive, alguém vai falar: Elias, vossa graça poderia trocar de-o por do? Assim, ó, chegou o tempo do povo confiar em Deus? Não! Jamais! Eu não posso fazer isso. E sabe por que eu não posso fazer isso? Porque o sujeito não pode ser preposicionado. Ai! É por isso que em chegou o tempo de o povo confiar em Deus, eu obrigatoriamente preciso desmembrar, eu não posso juntar a preposição com o artigo, como eu fazia outrora. Por quê? Porque se eu juntar, o sujeito vai ficar preposicionado, e o sujeito não pode ficar preposicionado. Então o correto é chegou o tempo de o povo confiar em Deus, e não chegou o tempo do povo confiar em Deus. Mas veja que eu tenho um verbo no infinitivo, e esse verbo no infinitivo, ele tem um sujeito. Existe então infinitivo impessoal e infinitivo pessoal, beleza? O que eu quis te mostrar até o presente momento é o seguinte: nós já passamos pelos sujeitos expressos, simples, composto. Diferença: um núcleo para o simples, mais de um núcleo para o composto. Sujeitos não expressos, sujeito elíptico, desinicial ou oculto, e o sujeito indeterminado. A diferença entre eles: sujeito elíptico, desinicial ou oculto é aquele que é identificável pelo texto ou pelo discurso. Identificável pelo texto quando o verbo está na terceira pessoa do singular, ou terceira do plural com referente textual. Lembrando, esse papo de referente textual só vale para a terceira do plural. Toda terceira do singular não expressa é um sujeito elíptico, oculto ou desinicial. Ou então ele é identificável pelo discurso. E ele é identificável pelo discurso quando o verbo está na primeira ou segunda pessoa do singular ou do plural. Beleza? Sujeitos não expressos, sujeito indeterminado. É aquele que não é identificável pelo texto ou pelo discurso. Isso acontece quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente textual. Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula ser índice de determinação do sujeito, eu te lembro que nós falaremos mais a fundo das funções do ser mais à frente. E também nós temos o caso do infinitivo impessoal, que é aquele infinitivo que não faz referência a sujeito algum. Beleza? Então eu vou deixar para você aqui marcadinho e tudo bem anotado, para que você tenha essa definição desses tipos de sujeito. E nessa hora você fala: Elias, e a oração sem sujeito? Sim, nós vamos conhecer a oração sem sujeito, até porque ela é essencial para provas de concursos públicos. Mas isso só no próximo bloco. Um forte abraço, até daqui a pouco.